Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 1. Eu vou propor uma coisa um pouquinho diferente hoje. Eu sei que você está bem munido da sua Bíblia aí no seu aplicativo ou da sua Bíblia física, mas eu vou ler uma versão diferente hoje, que é a versão A Mensagem. Por quê? Porque o texto de Filipenses, capítulo 2, é um texto tão conhecido, tão pregado, tão difundido, que eu quero hoje te desafiar a ouvi-lo numa nova versão, para ver se a gente tem uma outra perspectiva do que está acontecendo no texto, tá bom? Vamos fazer assim? Eu sei que você está com o seu texto aberto aí, mas você podia acompanhar a leitura comigo aqui do púlpito? Vamos fazer? O texto diz assim, na tradução da Mensagem: Se vocês receberam algo de bom por seguir a Cristo, se o amor dele fez alguma diferença na vida de vocês, e se numa comunidade do Espírito, se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração e se vocês se importam uns com os outros, então façam-me um favor. Concordem um com o outro, amem um ao outro, sejam amigos de verdade. Não joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem de tudo e de todos. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condição de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição, de modo algum. Quando sua hora chegou, ele deixou de lado todos os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus o exaltou e o honrou muito acima e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem, por meio do louvor, que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Senhor Jesus, mais uma vez aqui como comunidade, nós retornamos à palavra do apóstolo Paulo, a palavra colocada na boca do apóstolo Paulo por meio do Teu Espírito Santo. E nós rogamos, Jesus, que esse mesmo Espírito que expirou a Sagrada Escritura possa agora revelá-la, mostrar que sentido espiritual, pleno e profundo há na Sagrada Escritura para o nosso coração. Senhor, nós vivemos uma vida tão premida de tantos compromissos. A nossa rotina é tão áspera e dura muitas vezes. O nosso corpo, a nossa mente são bombardeados por inúmeras informações. Enquanto isso, o nosso grande desafio permanece o mesmo que os nossos pais na fé de outrora: descobrirmos como glorificarmos o Seu nome aqui e agora. Então nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de orientação, nós precisamos de direção, nós precisamos do Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. E amém. James Bryan Smith, no livro Maravilhosa e Boa Comunidade, conta uma história muito bizarra que faz parte da jornada pastoral. Ele diz assim que todo pastor auxiliar, ele é encarregado daquelas tarefas que geralmente os pastores sêniores não querem fazer, né, Silas? Tipo, tudo quanto é bucha, tudo quanto é abacaxi cai no colo dos pastores auxiliares, na equipe de staffs. E aí, quando ele era jovem pastor, ele foi contratado para ser pastor de uma igreja e tal, e aí deram para ele uma tarefa típica dos pastores iniciantes, né, que eu também tive em Itajubá, que é visitar todos os membros que não comparecem à igreja no período de mais de 6 meses. Então o seu pastor sênior te dá uma lista, e você sai fazendo ligações, pegando endereços, atualizando dados e visitando pessoas, né, perguntando a elas por que elas não têm ido à igreja. Ele disse que depois de fazer pelo menos 100 ligações, 5 pessoas aceitaram uma visita pastoral.
Uma família voltou para a igreja, outras duas ficaram como estava, uma família mudou-se para outra igreja e uma senhora, que foi o caso que mais chamou a atenção dele, o recebeu uma tarde para tomar chá. E então eles começaram a conversar sobre a vida espiritual, ela fazendo muitas perguntas sobre ele, sobre a vida espiritual dele, sobre a vida de oração dele e tal, não sei o quê, né? E eles trocaram uma ideia e pã. E aí, a certa altura, ele desferiu aquela pergunta típica de um pastor em visitação, né? Mas então, minha irmã, quando é que você retorna para a nossa comunidade? Quando é que você volta, né? Vamos assistir um culto um domingo desse. Diante desse convite, ela respondeu prontamente: não, muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho tudo que eu preciso para servir a Deus aqui. Eu tenho a minha Bíblia, eu tenho o meu sonzinho que eu coloco alguns louvores aqui que são os meus prediletos, eu tenho o meu devocional diário todo dia, eu tenho uma hora com Deus na oração, cantando os cânticos. Muito obrigado. Eu não preciso da igreja. Eu estou bem com Deus como eu estou. Aquilo que mais deixou o James Bryan Smith apavorado é que naquele momento exato da vida pastoral, ele não tinha uma resposta para essa fala, que fala: eu não preciso da igreja para conhecer e caminhar com Deus. Eu não preciso da igreja para ter uma vida espiritual vibrante, profunda e dinâmica. A igreja é um apêndice que, se cortado, não faz a menor falta. A gente sabe que, se fosse assim, nenhum de nós congregaria. Porque quando a gente ajunta pessoas no mesmo lugar, e pessoas são confusas e complexas, nós começamos a ter comunidades que são confusas e complexas. E é justamente por isso que eu acredito que, se o desafio dos reformadores do passado foi o combate às heresias que haviam se infiltrado dentro da igreja católica, apostólica, medieval, romana, hoje nosso desafio é diferente. O nosso desafio está no fato de que a cultura do Ocidente está cada vez mais distante daquilo que nós chamamos de pensamento judaico-cristão. Tim Keller, numa análise do pensamento ocidental, ele diz que havia um momento, até a década de 40 ou de 50, em que praticamente todas as pessoas que estavam no Ocidente pensavam como nós cristãos pensamos. Eles acreditavam que existe um Deus pessoal, que existe certo e errado, que moral é importante e que existe um inferno e um céu após a morte. Então, quando nós evangelizávamos, nós estávamos conversando com pessoas que tinham basicamente as mesmas crenças, mas que muitas vezes não estavam dentro de uma igreja. Hoje já não é assim. Se você tenta evangelizar uma pessoa hoje nos termos de você não tem medo de um inferno após a morte, essa pessoa provavelmente vai desferir até você as seguintes palavras: quem disse que inferno existe? Não há mais uma crença no Ocidente de que existe céu e inferno. Não há mais uma crença no Ocidente, na maioria das pessoas, de que existe um Deus pessoal que sabe discernir entre certo e errado. Logo, certo e errado são uma mera questão de convenção. Cada cabeça, uma sentença. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que há um movimento acontecendo desde a década de 50, no qual a cultura vem se afastando da igreja, vem se afastando dos valores da igreja, e vem também sabotando a igreja, porque essa cultura ocidental tem se tornado cada vez mais materialista, hedonista, e todos esses valores, como o materialismo, por exemplo, a gente identifica como errado, logo. Como o hedonismo, a gente logo identifica como um valor errado. Mas o valor da nossa cultura, que é mais pervasivo e mais infiltrante e mais perigoso, é certamente o individualismo. Por quê? Porque é o tipo do valor que nós não conseguimos detectar como sendo uma coisa que é contra a palavra de Deus e que é contra a forma como nós vivemos como cristãos. É engraçado que hoje a gente fala assim que a nossa sociedade ocidental, é uma sociedade extremamente individualista e que esse é um problema da nossa geração. Mas quando nós olhamos a epístola de Paulo aos Filipenses, nós descobrimos que esse não é um problema novo. Quando nós olhamos para a epístola de Paulo aos Filipenses, nós descobrimos que havia dentro da igreja dos Filipos uma tensão imensa, causado exatamente pelo individualismo.
Quando nós estamos na epístola de Paulo aos Filipenses, que é uma das epístolas que Paulo escreveu já aprisionado em Roma por volta do ano 60 depois de Cristo, ele escreve para essa comunidade que ele plantou nessa cidade que era muito importante estrategicamente, militarmente, a cidade de Filipos, e ele escreve falando com a igreja sobre 2 tipos de problemas: as heresias que estavam fora da igreja, tentando entrar dentro da igreja por meio dos falsos mestres, e os problemas de relacionamento que estavam dentro da igreja. Então, no 2º capítulo, ele começa a falar sobre esses problemas de maneira mais declarada, como, por exemplo, partidarismo. Haviam diferentes times dentro da igreja: o time A, o time B, o time C, o time D. Os times militavam uns contra os outros dentro da igreja. Também havia vanglória. Cada time puxava para si um aspecto de superioridade aos demais. Quem é melhor aqui desses times que estão na comunidade? O time A, o time B, o time C. Havia como resultado disso um profundo ar de egoísmo. As pessoas já não estavam mais se importando umas com as outras, já não estavam mais pensando umas nas outras, mas estavam buscando formas de mostrarem que eram superiores umas às outras. Mais tarde, na epístola, nós descobrimos do que Paulo está falando especificamente, quando no capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: eu peço encarecidamente a Evódia e Sintique que pensem concordemente no Senhor. Evódia e Sintique eram 2 mulheres muito importantes na comunidade. Provavelmente eram mulheres que abrigavam a igreja em suas casas e que, portanto, tinham uma voz naquela comunidade. O problema é que essas 2 mulheres aparentemente entraram num conflito de relacionamento. E quando elas entraram em um conflito de relacionamento, elas agregaram cada uma pessoas em torno de si mesmas e estavam rachando a igreja no meio. Uma situação que nós conhecemos na prática muito bem, porque muitas igrejas racham assim, racham em torno do fulano A e do fulano B. Eles se desentendem, a igreja se desentende. A grande questão é que a igreja estava sofrendo por problemas de relacionamento. Diferente da epístola de Paulo aos Efésios, ou aos Coríntios, ou aos Romanos, Paulo não trata de questão de teologia na sua epístola aos Filipenses. Aparentemente a discussão não era de teologia, não era eu penso A, você pensa B. Era uma questão de um conflito de relacionamentos, de temperamentos. Eram 2 bicudos que não se beijam, conhece essa expressão? Essas 2 mulheres eram 2 bicudas que não se beijavam. Essa atitude egoísta e individualista dessas 2 pessoas estavam causando muitos males à igreja de Filipos. Aquilo que Paulo destaca nessa parte é que a igreja de Filipos estava sofrendo por causa do individualismo dessas 2 lideranças. Elas estavam se tornando, digamos assim, 2 forças divisoras dentro da comunidade. Por isso, então, Paulo deixa claro nesse texto aqui: o individualismo estava levando a igreja a um processo de adoecimento. Existe individualismo dentro da igreja dos Filipos? Sim, mas com certeza o individualismo é um problema muito mais sensível na nossa sociedade. Com certeza absoluta, com certeza absoluta. 2 autores que eu respeito muito, o Jean Twenge e a Kate Campbell, eles fazem uma análise de o que eles chamam uma epidemia de individualismo na nossa cultura. Eles dizem que as tecnologias que estão disponíveis hoje, como o smartphone e as redes sociais, estão forjando cada vez mais na mente de pessoas um senso de que eu sou importante e de que o outro é relegado a um segundo, a um terceiro, a um quarto plano. Eles dizem assim: ao invés dessas pessoas amar uma outra pessoa, eles aprendem a amar a si mesmos, postando selfies em suas redes sociais. Em lugar de cuidar do outro, exploram. Ao invés de se comprometerem, pensam apenas nos benefícios pessoais. Sua abordagem nas relações é simples: é tudo sobre mim. É engraçado como que, desde quando eu sou adolescente, eu ouço um discurso, por exemplo, na hora da gente escolher uma pessoa para estar ao nosso lado, um namorado, uma namorada.
A gente sempre foi ensinado que a gente deve procurar o quê? A pessoa certa. Esse pensamento é um pensamento que é a cara da nossa geração. Procure uma pessoa certa para você. Mas nunca nos é ensinado que nós devemos ser a pessoa certa para alguém. Nunca nos é ensinado que eu preciso ser a pessoa certa para alguém, que eu preciso ser cavalheiro, preciso ser gentil, preciso ser servo, preciso ser humilde. Eu apenas me preocupo em encontrar alguém que seja bom bastante para mim, mas não há preocupação de ser bom bastante para o outro. Esse é uma pequena ponta do iceberg de como a nossa geração não consegue pensar nós. Não consegue pensar comunitariamente, não consegue pensar coletivamente. Quando nós perguntamos assim, por que o ser humano às vezes é tão individualista? A Bíblia tem uma resposta. A Bíblia diz que é porque nós demos as costas para Deus. Porque nós pecamos contra Deus, nós nos tornamos seres autocentrados e com uma dificuldade enorme de sermos centrados no outro. A gente sempre fala sobre pecado, né, em termos morais. Pecado é aquilo que nós fazemos de errado. Mas ser uma pessoa egoísta, dizia Martinho Lutero, ser uma pessoa egoísta é a raiz de todos os pecados. Porque basicamente o pecado do egoísmo é a negação da virtude do amor, que considera o outro, olha o outro, ama o outro e cuida do outro. É por isso que Tim Keller diz que, de acordo com a Bíblia, a essência do pecado reside em vivermos para nós mesmos e não para Deus e para as pessoas ao nosso redor. Mas de que maneira o individualismo molda a vida das pessoas hoje em dia? Eu vou talhar algumas ideias bem práticas aqui. Em primeiro lugar, a superficialidade nas relações. Antigamente, as pessoas eles tinham esses compadres e comadres que tinham acesso à vida integral da pessoa, do casamento e dos filhos. Havia uma certa política de prestação de contas. Nós prestávamos contas uns aos outros da nossa vida, contávamos sobre como vai o casamento, o que acontece. Hoje, isso é tão diferente que até eu, pastor, tenho dificuldade de ter acesso à vida de algumas ovelhas. Quando eu faço perguntas de ordem pessoal, elas se sentem invadidas, porque aparentemente a minha vida é problema só meu. E não há espaço para prestação de contas, nem sequer para o líder espiritual de uma comunidade hoje em dia. As pessoas esperam que nós não metamos o bedelho na vida das pessoas, que nós não nos esgueiremos por baixo das portas das famílias, fazendo perguntas que não dizem respeito a nós. A grande questão é que a superficialidade das relações é uma marca da nossa geração. A segunda coisa é uma posição de consumidor nas relações. Eu permaneço numa relação enquanto é bom para mim. Eu uso o outro para ser feliz. Terceiro, o desejo de ser servido ao invés do desejo de servir. O quarto, liberdade individual em detrimento de um compromisso com o outro. Eu, às vezes, comento com a Isabela, né? Cara, eu tenho visto isso muito nas pessoas da minha idade, né? Gente da minha geração, quando a gente volta para a nossa cidade do interior. Como as pessoas da minha geração têm alergia a compromisso. Como a ideia de ter um namorado, uma namorada, um noivo, um marido, um filho, a ideia de prestar contas, de perder a liberdade, de ter uma esposa e perder a liberdade, de prestar conta para sua esposa do que faz com o dinheiro, do que faz com o tempo, como essa ideia causa repugnância à nossa geração. Parece que tudo aquilo que faz a gente perder a liberdade é ruim. Autonomia. As pessoas apreciam muito a autonomia, a liberdade, o sucesso, o prazer, a fama, e todos esses valores, eles são valores que são exercidos em detrimento das relações. Eu fico hesitante de fazer algumas considerações aqui, por causa da idade das pessoas que estão localizadas aqui, mas eu acho impressionante um artigo lançado há 2 anos atrás, dizendo que muitos maridos estavam trocando suas esposas por relacionamentos virtuais online na internet. O cara é casado, o cara tem uma esposa que existe, mas ele troca essa esposa que existe
por uma relação que não existe, por uma conversa num chat remoto com uma figura que é meramente ilusória e que não existe. E isso faz mais sentido na cabeça dele do que entregar-se num compromisso estável com uma outra pessoa. Isso, irmãos, que acontece e muito, é um sintoma de como é que nós conseguimos despersonalizar até a coisa mais pessoal da vida de um ser humano, que é o romance. As pessoas se apaixonam por monitores e webcams hoje em dia. A coisa que é mais pessoal, mais íntima, foi transformada numa coisa impessoal e fria, porque a nossa geração é incapaz de se conectar em profundidade com o outro. A nossa geração é incapaz de doar-se ao outro. E essa é uma doença que vai se manifestar de forma cada vez mais brutal na próxima década. Na próxima década, pessoas vão abdicar completamente de uma relação conjugal normal para ter uma relação conjugal com um monitor. Isso será um padrão. Você que é casado será um bicho esquisito andando por aí de mão dadas com a sua esposa ou com o seu marido, porque os seus amigos vão achar isso uma coisa tão antiquada, tão retrógrada, tão quadrada. Qual o resultado dessas escolhas? Qual o resultado desse design? Nós temos relações muitas vezes virtuais e artificiais. As mídias sociais nos dão a ilusão de pertencimento, mas esse sentimento de pertencimento é apenas uma ilusão, criando assim uma forte sensação de isolamento. Essa superficialidade nas relações torna as relações cada vez mais descartáveis, mais desconectadas, menos significantes. Há uma dificuldade da nossa geração de ter um sentimento de pertencimento a um grupo, e isso se reflete de maneira brutal no número crescente de suicídios entre adolescentes e jovens na nossa geração. O número de adolescentes e jovens em depressão e tentando suicídio tem crescido assustadoramente, não apenas nos países desenvolvidos, mas igualmente nos países em desenvolvimento. Por quê? Porque há um sentimento de que se eu for, não faz falta. Ninguém se importa, ninguém sabe meu nome, ninguém sabe meu rosto, ninguém se importa. Eu não sou ninguém para ninguém. Na cabeça de uma pessoa na qual ela não é ninguém para ninguém, ir embora anonimamente, dar um tiro na cabeça, tomar 1 quilo de remédios, faz sentido. Porque estar e não estar não faz a menor diferença. É o sentimento de que eu não sou ninguém, eu sou invisível, eu não sou notado. Se eu for embora, não vai haver sequer um funeral para mim. Meus irmãos, há um vazio existencial na nossa geração. Há esse drama de que nós desejamos relacionamentos íntimos, mas nós estamos perdendo a habilidade de construir essas relações. A grande questão é que a igreja deveria ser uma porta-voz de mudança nisso tudo. A grande questão é que nós, igreja, deveríamos estar apregoando por ali o valor da comunidade, o valor das relações, o valor do eu-você, do você-eu, o valor de uma conversa profunda, expondo os temas reais da vida. Mas não é isso que tem acontecido. Numa análise da religiosidade ocidental, Twenge e Campbell dizem o seguinte: cada vez mais o individualismo tem entrado. Eles não são cristãos. Eles são 2 sociólogos que não são cristãos e foram a uma série de igrejas para fazer a sua pesquisa e disseram o seguinte: cada vez mais o individualismo tem entrado dentro da igreja e moldado a vida da igreja. As igrejas têm se tornado mais individualistas. Por quê? Porque o culto tem que ser motivador, emotivo, com uma mensagem positiva sobre as pessoas e a vida, com boa música, bom ambiente, tudo à disposição daquele que se senta para consumir sem servir, ouvir sem obedecer, ser motivado sem ser confrontado. Fala-se muito sobre amor e pouco sobre pecado e arrependimento. Fala-se muito sobre um Deus que está disposto a nos servir. Afinal de contas, esse é o trabalho dele, mas pouco sobre a necessidade nossa de servir.
E eles fecham a análise dizendo o seguinte: a religião cristã também vem se rendendo aos poucos ao individualismo, ao invés de desafiar as pessoas a olhar para fora de si mesmas e enxergar que há uma comunidade. Em muitos lugares a gente fala sobre os desigrejados, a gente fala sobre os milhões que estiveram dentro da igreja e hoje estão fora da igreja. Meus irmãos, e todos os desigrejados que estão dentro da igreja? E todos aqueles que se assentam no banco de domingo, consomem o sermão, consomem a música, mas não investem nas relações, não investem na comunidade, não têm amizades aqui dentro, não se permitem pastorear, não se permitem cuidar, saem pela porta fora e seguem vivendo a sua vida. Qual é a diferença disso para sentar diante do YouTube e assistir um bom pregador? Nenhuma. A única diferença é que se você faz isso em casa, você pode fazer isso de pijama. Diferente de que aqui na igreja, pelo menos, a gente tem que vir assim com aquela roupa de domingo. Meus irmãos, a igreja hoje tem muitos desigrejados dentro da igreja. Nos bancos da igreja tem muita gente desigrejada. Gente que tem o nome no rol, mas que não é membro efetivo daquela comunidade, não tem uma teia de relações ali, não é cuidada e não cuida. Isso é um problema, porque nós começamos a construir. Eu não sei se todo mundo aqui lembra, né? Quando a gente fala isso, a gente declara a idade, mas vamos lá. Todo mundo se lembra do Orkut? Né? Quem lembra? Você levanta a sua mão assim. Não, a Michelle está dizendo que não lembra do Orkut. O Orkut, que foi aquela primeira, né, rede social bombástica aqui no Brasil, ela tinha as comunidades dentro dela, né, que hoje tem alguma coisa mais ou menos semelhante aí no Facebook. Mas, meus irmãos, ser membro de uma igreja sem ter relacionamentos na igreja é a mesma coisa que ser membro de uma comunidade do Facebook ou do Orkut. O sentimento de desamparo não é diminuído. O sentimento de isolamento não é diminuído. Como é que Paulo tratou dessa questão do individualismo na igreja dos Filipos? Basicamente, o que Paulo fez foi, nesses versículos que a gente leu, ele pegou o conteúdo do evangelho que nós cremos e aplicou nesse tema. Paulo pegou prontamente o tema do evangelho, agarrou-lhe com as duas mãos e colocou, encaixou direitinho no tema do individualismo, dizendo o seguinte: se nós temos ternas consolações do Espírito, se nós fomos redimidos por Cristo, se nós temos consciência do amor de Deus por nós, então façam uma coisa: amem-se uns aos outros, cuidem-se uns dos outros, considerem uns aos outros, não procurem só os seus próprios interesses, mas procurem os interesses do outro, cada um considere o outro superior a si mesmo. O que Paulo está dizendo aqui é que se nós entendemos de fato o Evangelho vai nos levar na direção do nosso irmão. Por quê? Porque o Evangelho é a mensagem de que Cristo Jesus morreu na cruz para nos reconectar com Deus, pagando todos os nossos pecados, e para nos reconciliar com o nosso irmão, para derrubar o muro de separação que havia entre nós e Ele. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele fala para gentios e judeus: olha, havia um muro de separação entre vocês. Era impossível que vocês se entendessem, mas Deus veio e por meio de Jesus Cristo pregou a paz e pacificou a guerra que havia entre vocês e agora reconciliou vocês. Meus irmãos, nós temos de reconhecer que existe guerra entre nós. A expressão que Paulo usa aos Efésios é dura. Ele diz: existia uma guerra entre vocês, mas agora Deus veio e por meio de Jesus Cristo Ele reconciliou essas relações. Sabe por que nós estamos em guerra uns com os outros, em conflito uns com os outros, pisando uns nos outros? Porque nós estamos em guerra com Deus. E enquanto esse primeiro relacionamento não é reconectado, não é apaziguado, nós não conseguimos ter paz nas nossas relações horizontais. Mas o que o Evangelho diz é que nós fomos reconectados com Deus, nós temos paz com Deus, nós podemos ter paz nas nossas relações horizontais.
Na verdade, quando o apóstolo João fala sobre uma medida de espiritualidade vibrante na sua epístola, ele fala assim: a única medida de espiritualidade que eu conheço são os relacionamentos pessoais. Eu sou muito espiritual porque eu oro 2 horas todo dia, pastor. Eu sou muito espiritual porque eu jejuo toda semana, eu oro em línguas, pastor. Eu vejo mistérios, eu tenho revelacionamentos, pastor. Por isso eu sou muito espiritual. Eu falo, filho, pode ser. Pode ser. Nota de rodapé, eu creio nisso tudo. Deus não está dentro de uma caixa. Eu creio nisso tudo. Mas isso não é indicador de espiritualidade, irmãos. João diz: se você diz que ama a Deus, a quem você não vê, e não ama o seu irmão, a quem você vê, então tem alguma coisa um pouco desconexa e confusa aí. Se você ama a Deus, ame ao seu irmão. E aí o seu amor a Deus será comprovado no fato de que você ama ao seu irmão. A grande questão é que para os apóstolos Paulo, Pedro, todos eles, Tiago, não existe divisão e diferença entre a nossa relação com Deus e a nossa relação com o outro. Se o nosso relacionamento com Deus foi reconectado, então eu vou buscar vida de comunidade, eu vou estar na comunidade, porque a comunidade não é um apêndice da vida cristã, a comunidade é a vida cristã. É isso que as Escrituras nos ensinam. Não existe uma opção de ser cristão e, se for possível, congregar numa igreja. Não. A Bíblia diz que se você for cristão, você vai procurar se alinhar com as outras ovelhas e vai seguir a voz de Cristo junto com elas, porque é impossível andar com Deus sozinho. É impossível. Ver o outro, pensar no outro, valorizar o outro, essa é uma atitude que exige humildade. E é justamente assim que Paulo está confrontando o individualismo dentro da igreja de Filipos, com o poder do evangelho. E é justamente assim que nós precisamos confrontar o individualismo, dentro e fora da igreja hoje, com o poder do evangelho. Existe uma série de devoções de um ministro e poeta inglês chamado John Donne, que chama-se Devoções em Ocasiões Emergentes. E uma dessas meditações ficou muito famosa. Eu vou ler para você. Homem algum é uma ilha, completa em si mesmo. Todo homem é um pedaço de continente, uma parte do todo. Se um torrão de terra for levado pelo mar, a Europa fica menor, como se tivesse perdido um pedaço. A morte de qualquer homem diminui a mim, porque sou parte da humanidade. Por isso, nunca perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. No interior ainda existe esse hábito de quando uma pessoa da comunidade morre, lá na igreja de Itamonte canta aquela, né? E a gente sabe que alguém morreu. E é anunciado no alto-falante a morte daquela pessoa. Basicamente, quando a gente ouve aquela música, nós perguntamos assim: quem é que morreu? John Donne diz assim: não pergunte quem é que morreu. Uma parte de você morreu. Uma parte de você morreu, porque quando nós vivemos em comunidade, quando um chora, o outro chora, quando um se alegra, o outro se alegra, porque você e eu somos parte de um todo, nós somos parte de uma comunidade. Meus irmãos, é desse espírito de ser parte de alguma coisa que a nossa geração precisa. A maioria das pessoas não se sente parte de nada. A maioria das pessoas não se sente parte de coisa alguma. Mas a fé cristã está aqui para dizer que nós somos parte de uma comunidade, que nós estamos ligados no corpo de Cristo, não apenas com essa igreja, mas com todos os crentes aqui em Niterói, no estado do Rio de Janeiro e no mundo, e não só com os crentes que estão vivos agora, mas nós estamos ligados pela alma a Santo Agostinho, a Paulo e a todos os outros pais da igreja que viveram antes de nós, porque nós estamos ligados a essa igreja invisível em Cristo Jesus. É importante a gente lembrar que, para os reformadores, a questão da igreja não era uma questão menor. Quando Martinho Lutero escrevia sobre igreja, ele se referia à igreja não usando essa palavra alemã chamada Kirche, que era igreja num sentido mais institucional, mas ele usava a palavra Gemeinde, que se refere-se a uma comunidade, a um corpo de pessoas.
Não agradava a Lutero a ideia da gente pensar na igreja como uma instituição, mas ele sempre quis pensar na igreja como uma comunidade, exatamente como nós temos tentado fazer aqui. A respeito disso, João Calvino escreveu várias vezes dizendo que a igreja era a mãe dos cristãos, que a igreja amamenta os cristãos por meio dos sacramentos e da palavra. Como é que a gente pode, para a gente finalizar, como é que a gente pode aplicar isso? Como é que a gente pode aplicar Filipenses 2 na nossa vida? Em primeiro lugar, procure construir mais profundidade nas relações. A gente tem 1 milhão de desculpas para dizer por que nós não temos um relacionamento com as pessoas. E eu sei que a sua agenda é corrida, a minha também é. A sua rotina é brutal, a minha também é. Mas, se nós estivermos desligados da comunidade, nós estaremos andando sozinhos. E Dietrich Bonhoeffer já escreveu num pequeno livreto, dizendo assim: o pecado quer ficar a sós com você e matá-lo longe da comunidade. O pecado quer ficar a sós com você e matá-lo longe da comunidade. Então, busque a comunidade. Aqui na nossa comunidade nós temos um programa intencional para esses relacionamentos profundos, que são os pequenos grupos. Invista no seu pequeno grupo. Vá até o pequeno grupo. Chegando lá, ouça com amor, fale com sinceridade. O pequeno grupo é o lugar onde a gente, como igreja, busca sair da superficialidade das relações do culto de domingo para um outro nível, para um outro momento em que eu tenho um rosto e tenho um nome. Segundo lugar, tenha uma atitude de serviço. Meus irmãos, a nossa comunidade só pode crescer se nós todos entendermos que a comunidade é nossa, é minha e é sua. E é impossível que a gente cresça como uma comunidade se os dons que Deus colocou sobre você não voltem para a comunidade na forma de serviço. A nossa igreja pode ser melhor, irmãos. Nós podemos fazer mais. Nós podemos compartilhar o evangelho com mais pessoas. Nós podemos servir e abençoar mais pessoas. Mas só se todos nós entendermos que a igreja sou eu, a igreja é você. Valorize a reciprocidade ao invés da autonomia. Valorize as pessoas mais do que as tarefas. Valorize a família mais do que o sucesso. A vida adulta é muito cheia de tensões, né, cara? Eu sempre falo para as pessoas que no gabinete que imagine que você tem um orçamento curto para fazer uma festa. Você tem um orçamento bem curtinho e quer dar uma festa para os seus amigos. Aí, por exemplo, você decide comprar uma carne de melhor qualidade. Aí pode ser que falte para o refrigerante. Você decide trazer um DJ para animar a sua festa. Pode ser que a carne não possa ser tão boa. Pode ser que você queira alugar os pratos e talheres. Então você vai ter que abrir mão da música. Essa é uma boa metáfora para a vida adulta. Porque nós não temos tempo e energia para fazer tudo. A gente não tem. Tem dia, por exemplo, que você tem tempo, mas não tem energia, né? Você chega em casa, você tem 2 horas livres e a única coisa que você pensa é o quê? Em dormir. Aí tem dia que você está até bem energizado, assim, você está se sentindo bem. Mas você tem compromissos das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. E não existe margem para você ter tempo livre com a sua esposa. Irmãos, como é importante a gente ter tempo sem estrutura com a nossa família. Sabe por quê? Porque quando nós temos um tempo sem estrutura com a nossa família, as questões importantes que estão debaixo do tapete muitas vezes vêm à tona para a gente conversar sobre essas coisas. Como é importante a gente entender que existe uma tensão aqui. Se você investir todos os seus recursos no sucesso da carreira e do trabalho, talvez você tenha que amargar o pior dos fracassos, que é o fracasso como marido, como esposa, como pai, como filho. A nossa geração adora, cultua e idolatra o sucesso. Só que o que não é dito nesses círculos de idolatria ao sucesso é que o sucesso sempre tem um custo. Para a sua saúde, para os seus filhos, para o seu cônjuge, para alguém. Porque a vida é um orçamento curto, é um cobertor pequeno.
e a gente tem que escolher bem o que a gente vai fazer com o tempo e a energia que Deus nos deu. Eu quero finalizar dizendo o seguinte. Isso. Paz na igreja, irmãos. Paz na igreja. Isso, calma. Isso. Vamos lá? Primeira coisa. Como é que a gente pode aplicar isso na igreja? Nós precisamos questionar a cultura de consumo das igrejas, que transformam um culto em entretenimento. A gente tem que questionar a cultura de consumo das igrejas, que transformam o culto em entretenimento. Eu ouço muitas pessoas falando sobre a necessidade de uma igreja em que haja boa música, boa reflexão, bom sermão, e eu acho tudo isso louvável. Mas nós, como igreja, não somos provedores de entretenimento. A função do meu sermão não é ser palatável, não é ser bonito e nem inspirador, é ser bíblico e é ensinar as pessoas a viver como bons discípulos de Cristo. A segunda coisa é o seguinte: não existe espiritualidade desconectada da comunidade. Meus irmãos, não existe espiritualidade desconectada da comunidade. Toda vez que alguém disser assim, eu estou cultuando a Deus lá em casa, eu estou bem, eu não preciso da igreja, essa espiritualidade manca. A Bíblia não abre espaço para um tipo de culto tão individualista em que não haja espaço para o outro, não haja interação com o outro. Terceira coisa, questionar a igreja virtual. Questionar a igreja virtual. Por quê? A nossa igreja é uma igreja pequena, né, no sentido da nossa comunidade ser uma comunidade bem definida nesse entorno de pessoas, mas a nossa igreja é muito militante digitalmente. Tem aí o Ministério de Comunicação com as figuras do Everton, da Rita e de outras pessoas que mantêm a nossa igreja num engajamento constante durante a semana por meio das mídias sociais. Mas nós sabemos que as mídias sociais não são a nossa igreja. Hoje, quando eu subo no púlpito, infelizmente, eu tenho que disputar lugar no coração das minhas ovelhas com muitos pastores. Não porque a nossa igreja tenha muitos pastores, porque só somos Silas e eu, mas porque muitas ovelhas são pastoreadas online por outros pregadores, que professam outras doutrinas, outros valores. E a gente tem que estar ciente disso, irmãos. A gente tem que estar ciente de que na nossa comunidade, para o bem de vocês e para o mal de vocês, eu sou o teólogo que vocês conhecem. Para o bem de vocês e para o mal de vocês, porque vocês conhecem muito bem os meus defeitos e as minhas fraquezas. Eu sou o teólogo que vocês conhecem. Mas e quando nós começamos a seguir teologias e padrões de ensinamentos de pessoas com as quais nós não convivemos e não podemos verificar as marcas da identidade de Cristo na vida dessa pessoa? Isso é um perigo. Cuidado. Cuidado. Cuidado com as igrejas virtuais. Cuidado com os pastores virtuais. Cuidado com a virtualização da fé cristã. Bom, a grande questão é como é que a gente consegue superar esse individualismo da nossa geração? A resposta de Paulo é uma só: apenas por meio do Evangelho. O que Paulo diz nesse trecho é o seguinte: tenham em vocês o mesmo exemplo de Cristo Jesus, que, sendo como Deus, não usurpou, não se agarrou aos seus privilégios de divindade, mas esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma humana, como o homem assumiu a servidão, como o servo morreu na cruz. E então Paulo fala sobre esse chamado hino da kenosis. Kenosis é um termo grego que quer dizer esvaziamento. O que Paulo diz aqui?
que Cristo esvaziou-se de si mesmo, não da sua divindade, porque ele não poderia fazê-lo, mas esvaziou-se da sua glória, esvaziou-se das suas prerrogativas, nasceu como um homem pobre, nasceu numa família pobre, teve uma infância difícil, foi arrimo de família. O que isso quer dizer? Quer dizer que na mensagem de Paulo diz assim: Jesus colocou você em primeiro lugar. Jesus não era individualista, ele não pensou nele mesmo. Ele, para deixar o céu, pensou em você. Para abrir mão da glória dele, ele pensou em você. Quando ele se tornou homem, ele pensou em você. E quando ele foi para a cruz, ele pensou em você. E aí existe um desafio de Paulo para nós. Se eu e você formos salvos pelo Evangelho, nós vamos imitar o coração e a mente de Cristo. O coração e a mente de Cristo. Olhe para o seu irmão que está aí do seu lado. Olhe para ele, pode olhar. Isso. Nos próximos 50 anos, nós pastores teremos que subir ao púlpito para explicar para as pessoas por que nós nos reunimos em igreja. Não vai fazer o menor sentido para elas deixar o ar-condicionado da sua casa, o seu sofá, a sua comida, para entrar num carro, ir até um lugar físico e lá estar do lado de outras pessoas. Isso vai parecer ridículo para elas. E nós pastores teremos que mostrar que, se eu estou conectado a Deus, eu estou conectado a essa pessoa que está no banco ao meu lado. E vai ser um exercício difícil, porque essa mensagem é uma mensagem que vai ofender muitas pessoas e agravar muitos corações. Cada vez mais haverá igrejas online, transmitindo seus cultos online, e membros em casa, na solidão das suas casas, assistindo mais uma programação na TV. E eu e você seremos os reformadores dos próximos 100 anos, dizendo para as pessoas por que nós vivemos em comunidade. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós sabemos que a nossa tarefa como igreja não é só olhar para trás e celebrar 500 anos de reforma. A gente sabe que exatamente agora o bastão está sendo posto na nossa mão. E compete a nós, assim como aos reformadores no passado, sermos os porta-vozes do Evangelho para a nossa geração. Então Jesus Cristo, Filho de Deus, amigo, Redentor, nos dá sabedoria para conversarmos com essas pessoas. Nos dá, sobretudo, Jesus, um senso de dever para com a nossa comunidade. Que a nossa igreja não seja mais uma coisa periférica na nossa vida, mais um tipo de agenda, mais um tipo de reunião social, mas que nós possamos priorizar a igreja, que nós possamos priorizar a comunidade. Quando eu falo igreja, Senhor, eu estou pensando no seu povo aqui reunido, que é a sua igreja. Nós somos a sua igreja, não esse prédio, não a placa, não a denominação, mas nós, as pessoas, nós que estamos aqui caminhando juntos na fé, apoiando uns aos outros nos tempos de sofrimento e doença, exortando uns aos outros quando nós pecamos, especialmente uns contra os outros. Senhor Jesus, nos dá força para priorizarmos a vida em comunidade, nos dá determinação para priorizarmos a vida em comunidade, e que assim, agindo dessa maneira, nós possamos ser uma bênção para a nossa geração, que precisa, mais do que nunca, da mensagem da cruz, que nos reconecta ao Senhor, Pai, mas nos reconecta também ao nosso irmão. Nós oramos assim, nós oramos no nome de Jesus. Amém.